Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre o seguinte: as pessoas perguntam, eh, vale a pena ter um apartamento na praia ou uma casa no campo, uma chácara, por exemplo? Você tem que pensar o seguinte: a minha realidade é o seguinte, eu sempre morei em cidade grande, né? Eu trabalhei, durante toda a minha vida eu trabalhei manhã, tarde e noite, minha esposa também sempre trabalhou o dia todo, tivemos filho, e a vida na cidade é estressante. É trabalhar, vir para casa, trabalhar, vir para casa, né? Os compromissos, o lazer é pouco. Então, e eu tinha um filho, tenho um filho. E ele era pequeno e a gente falava, pô, chega final de semana, sábado e domingo, ficava em casa. Fazer uma viagem você tinha que programar quando teria lá os feriados prolongados, né? E chegou um momento que nós estávamos com a vida equilibrada, né? Lógico, vida de trabalhador, mas estávamos com a vida financeira equilibrada. E a gente começou a pensar, ó, precisamos arrumar um lugar de descarregar a nossa tensão, descarregar o estresse. A princípio, começamos a pensar em chácara. Visitei várias chácaras aqui e eu sempre tive na minha cabeça o seguinte: tem que ser algo que esteja entre 80 e 100 quilômetros de distância da minha casa no máximo. Porque qual que era a minha intenção? Era chegar em casa tipo uma sexta-feira. Ah, o tempo tá bom, a previsão do tempo tá bom, não temos nenhum compromisso. Vamos para o nosso refúgio, né? Conviveria com a criança teria espaço, meu filho teria. A ideia era essa, tá? Porque mais do que isso, você vai frequentar quando? No feriado prolongado? Não adianta você comprar uma propriedade que esteja 400 quilômetros, 300 quilômetros da sua casa. Que você só vai usufruir aquilo ou em feriados prolongados ou em férias. Então, acaba sendo complicado, né? E então nós pesquisamos. Fomos lá, vi muitas chácaras, uma mais linda que a outra. Mas aí tem um problema, né? Eu trabalhava, a mulher trabalhava. Chácara tem o problema de você ter a conservação. Choveu, bateu um sol, o mato cresce. Você tem problema que aparece muito mais insetos e outras coisas aparecem com muita frequência, né? Tá perto do mato, tem grama, tem tudo, né? E então essa manutenção ia ficar complicada, né? Tudo isso envolve um custo alto, né? Você tem que pagar para fazer, porque se você só tem o fim de semana para ir, chega lá, você vê o mato alto, a casa toda empoeirada por fora, né? Por mais fechado que você deixe, vai ser complicado. Você vai lá para trabalhar também. E isso não estava nos meus planos. Eu queria algo para chegar e curtir a família, né? Bom, então vimos várias chácaras e desistimos da ideia da chácara. Daí começamos a descer para o litoral e procurar apartamento. Bom, antes que alguém se questione, por que apartamento e não casa? Porque casa está sujeito a uma manutenção maior. Na Baixada você tem o problema da maresia, que as coisas estragam muito fáceis, até plástico corrói e se desmancha. Chácara também vai ter um problema aqui na praia, porque se ficar uma chácara meio isolada lá sozinha, a chance de ter assalto, de você chegar lá e ter a casa desmanchada é grande. Na praia é a mesma coisa, tá? Então optamos por apartamento. Então desci, fiquei quase, sinceramente, eu fiquei quase 2 anos descendo com calma para ver o que tinha dentro do meu orçamento, aquilo que cabia no meu bolso, tá certo? Bom, fui dentro desse eixo de 80 quilômetros da minha residência, eu varri praticamente tudo, tá? Bom, daí nessas idas e vindas você vai ganhando também o quê? Experiência. E daí você começa a ver orçamento, você começa a ver imobiliária, né?
E daí, o que acontece? Desculpa. Eu percebi que se você tiver dinheiro para comprar um apartamento, por exemplo, de 2 dormitórios, a 5 quarteirões da praia, por exemplo, e esse mesmo dinheiro for o preço de um apartamento de um dormitório a menos de 3 quarteirões da praia, minha opinião, você deve comprar esse de um dormitório a 3 quarteirões ou menos da praia. E eu vou te dizer por quê. Porque se acontecer um período em que você tem certeza que você não vai utilizar o apartamento, você tem facilidade de alugar, tá certo? E isso te ajuda nos custos, porque o IPTU na Baixada Santista é muito caro, tá? E tem o condomínio, que é um item também que você tem condomínio de tudo quanto é preço que você imaginar, tá? Taxa condominial mensal. Bom, então, daí nós pesquisamos, eu comprei. Como sou caso, eu, minha mulher e só tenho um filho, então comprei um apartamento de um dormitório, tá? E nessa ideia que eu tive, o meu está exatamente a 3 quarteirões da praia, tá? Primeiro, manutenção baixa, tá? Eu tenho facilidade de descer, porque está exatamente 80 quilômetros da minha casa, do meu apartamento que eu moro. Então, em 1h15, 1h30 no trânsito normal, eu estou no meu apartamento da praia, tá? Durante esse período que eu tenho esse apartamento, que já passam de 20 anos, eu usei muito e continuo a usar, né? A utilizar. Meu filho curtiu muito, minha família, minha mulher e meu filho curtimos demais, continuamos curtindo, tá? Meu filho hoje é um homem já adulto, quase não vai com a gente, então um dormitório para nós é mais que suficiente. Nós mesmos cuidamos, nós mesmos utilizamos e limpamos. Em 1 hora deixa o apartamento brilhando, eu e minha mulher. Então temos custo baixo e eu posso dizer o seguinte, valeu muito a pena. Outra coisa, o apartamento, você fechou a porta, tem sempre pelo menos um zelador, né? Não tem perigo, dificilmente alguém vai mexer, vai estragar, tá? Casa não, tá? Casa, se você deixar fechada muito tempo, você pode ter surpresas desagradáveis, né? O apartamento é mais seguro, tá? E vale muito a pena. Por quê? Porque é aquilo que eu falei para vocês. Deu folga, pode ser 2 dias. Para mim, eu viro para a esposa e falo: olha, vamos descer? Vamos. Juntamos as coisas e descemos, tá? Fosse uma distância muito maior que essa, ia ser complicado. Quer dizer, eu ia ter, mas pouco ia usufruir. Mas se você está numa distância pequena, vale a pena. Agora, se você mora muito longe, se você mora no interior de São Paulo, que está muito longe, eu já acho que não vale a pena, tá? Por quê? Porque é aquilo que eu falei, você vai só em temporada ou feriado prolongado. Daí eu acredito que vale mais a pena você alugar, né? Hoje em dia você tem várias formas de alugar um apartamento onde você quer e viajar para lá, tá? Agora, se você tem alguma cidade próxima, né, que te possibilite, que você goste, que possibilite você ir sempre, eu acho que vale a pena você ter um apartamento nesse lugar que você gosta. Porque nós trabalhamos demais, né? O brasileiro trabalha demais, o estresse ali vem mesmo, tá? Se você não trabalha a sua mente, se você não relaxa, você acaba adoecendo, né? Então você tem que ter, nós temos uma necessidade de ter um ponto de fuga, tá? Tem pessoas que dizem o seguinte para mim: pô, mas o que você paga de condomínio e IPTU, pô, dava para você ir em tantos hotéis? Sim. Daí eu pergunto para a pessoa: você não tem um apartamento na praia. Quantos hotéis você visita por ano? É complicado. E outra, você chegou numa sexta-feira na sua casa, encerrei a semana na sexta-feira. Você ainda vai ter que procurar na internet, procurar um hotel, procurar uma pousada.
definir o lugar que você vai, né? E muitas vezes, às vezes, não vai achar. Então, eu acho o seguinte, eu também tenho apartamento na praia, frequento hotéis. Mas frequento com a mesma frequência que eu frequentaria os hotéis, caso eu não tivesse apartamento na praia. Ou seja, lá de vez em quando, uma vez por ano, eu vou em algum hotel, tá? Então, mas nesse meio período eu vou ficar enterrado aqui na cidade grande? Vou ficar aqui dentro do meu apartamento? Não, né? Eu tenho um apartamento na praia, eu simplesmente viro para minha esposa, ó, bem, vamos descer. Juntamos nossas coisas e descemos, passamos um fim de semana maravilhoso, né? E vamos curtindo a vida, tá? Olha, não se entregue. Se você juntou uma grana, você não está precisando dela, gaste com o seu lazer, tá? Gaste com o seu lazer, porque no fim da vida tudo vai ficar aí, tá? Então, eu não me arrependo de ter comprado um apartamento na praia, tá certo? Gosto muito do campo também, gosto de chácara, mas eu faço a verdade. Dá muito trabalho. Chácara, eu conheço quem tem, e olha, não é um negócio que você pode ficar fechado lá parado, não, tá? Apartamento não, você deixou fechado, dificilmente vai ter algum problema, tá? Você deixou lá limpinho e tal, fica tranquilo, tá? Tem o zelador que olha, tem o teu contato, qualquer coisa liga, né? Então, olha, que vale a pena sim, gente, tá? Cabe no teu orçamento, não vai fazer nenhuma loucura, adquira. Mas aquilo que eu te falei, adquire uns 3 quarteirões da praia, porque se você precisar alugar, é muito fácil de alugar, tá? É só você anunciar e você consegue. Quanto mais próximo à praia, mais fácil, tá? Outra coisa, compre um apartamento do tamanho da sua necessidade, tá? Se um apartamento te atende, um apartamento de um dormitório te atende, compre um apartamento de um dormitório. Se precisar de dois. Agora, não compre mais do que a sua necessidade, porque isso gera custo, tá? É custo de limpeza, é custo de manutenção, é um condomínio mais caro, porque o condomínio você paga pela área útil do apartamento, né? Então, compre do tamanho da sua necessidade, nem mais, nem menos. Próximo à praia, tá? E se você não mora perto da próxima praia, tem alguma coisa de lazer para você frequentar com facilidade, tá? Perto da sua cidade, perto da sua... Porque vale a pena, isso é qualidade de vida. Tá bom, gente? Um abraço a todos.